Bom dia, gente. Hoje é Bom dia. quarta-feira, 4 de setembro, Fórum Mídias começando. Bom dia, Antônio Melo. Bom dia, Ivan, a Zenha e pessoal que está nos assistindo aí. Olá, Ivan. Você não tem a rosa perene do Antônio Melo, porque deve estar muito calor aí em Berlim? Tá bastante. Todos os dias essa semana vão passar dos 30 graus, a Zenha Melo, bom dia a todo mundo, o que é bem estranho, viu? Porque setembro já começa a dar uma esfriadinha, o calor costuma ir até agosto, mas o clima está desregulado no mundo inteiro, né? É verdade. Bom, Ivan, hoje você pode começar? Posso sim, vamos lá. Bom, gente, hoje eu separei aqui essa nova matéria da Folha, que é mais um capítulo daquela série que a gente batizou aqui de Pastel de Vento, da Folha de São Paulo. O jornal segue nessa toada de tentar descredibilizar o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, com base naquelas mensagens, segundo a Folha, vazadas por uma fonte interna, né, do TSE, que mostram conversas entre assessores do gabinete de Moraes no STF com assessores do órgão de combate à desinformação do TSE. A Folha queria acusar o Moraes de agir fora do rito, né? A gente até explorou muito a utilização desse termo aqui, porque ela não tinha como utilizar outro termo, né? Não tinha como falar que era ilegal, não tinha como falar que era irregular, então eles inventaram esse fora do rito. Né, que era basicamente determinações do ministro Alexandre de Moraes para os seus assessores no STF, para que eles obtivessem, junto a assessores do TSE, que também era presidido pelo Alexandre de Moraes, informações que ajudassem a embasar os inquéritos contra investigados no inquérito das fake news, né? Informações para embasar o inquérito das fake news. A gente explorou bastante isso aqui, a farsa já foi desmontada, né? Essa tentativa de colocar uma pecha de ilegal na atuação do ministro não colou, mas a Folha insiste. E hoje, a matéria de capa da Folha de São Paulo, mais uma vez assinada pelos mesmos jornalistas que deram início à série, Fábio Serapião e Glenn Greenwald, né, utilizam aí a onda X, a onda Elon Musk, para tentar espremer mais algum caldo dessa laranja, que de caldo nunca teve muito, né? É que nem o pastel sem recheio, o pastel de vento que o Melo forjou o termo aqui para a gente, né? Mas o que tem nessa nova matéria da Folha dessa série? Mais uma vez, nada. Absolutamente nada. Eles tentam requentar essa coisa das mensagens entre os assessores do TSE e STF, que é legal, que está dentro do rito, né, principalmente pelo fato de que o Moraes era o presidente do TSE e o relator do inquérito das fake news, mas eles tentam se aproveitar do momento em que o nome do Elon Musk e o X estão em alta, né, porque o X foi bloqueado no Brasil, o Elon Musk segue com seus ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Então, essa acaba sendo uma das principais pautas no país desde a semana passada. E aí, como a Folha de São Paulo ainda tinha algumas mensagens ali, que ela não sabia muito bem o que fazer com aquilo, né? Porque eles anunciaram, fizeram toda uma propaganda de que tinham não sei quantos gigabytes de mensagens, né? Prometendo ser uma bomba. Não foi nenhum estalinho de festa junina, né? Mas pegaram ali algumas mensagens que sobraram, talvez, que eles não tinham divulgado, e tentaram relacionar agora com a questão do Elon Musk e do X. Mas a grande verdade é que não tem nada. Vejam o título da matéria. Mensagens mostram ordens de Moraes para endurecer contra o X no início de atrito com Musk, né? O que diz essa matéria, né? Moraes endureceu as medidas contra o Elon Musk quando Musk assumiu o controle do antigo Twitter, transformou ele em X. E daí, né? Perguntamos. E daí que Moraes endureceu as medidas contra o X? Porque era o que ele tinha a fazer, né? Uma vez que o antigo escritório do X tinha regras de moderação e colaborava com a justiça brasileira, quando o Elon Musk assume e muda as regras de moderação, deixa de colaborar com a investigação da justiça brasileira, o que a justiça brasileira faz? Endurece, né? Encampa uma medida mais dura,
pede um relatório, né, manda derrubar tal conteúdo, né, porque os pedidos iniciais não foram aceitos. Caminho natural, que acaba se transformando numa notícia para tentar escandalizar dentro da Folha de São Paulo, né? Pode passar para o próximo slide, Azenha, por favor? Vejam esse trecho que eu separei aqui, que eu até grifei porque eu achei engraçado, né? Olha só. Em 2022, o TSE firmou parcerias com as redes sociais para, por meio de alertas, recomendar a exclusão de publicações que, segundo avaliações internas da corte, espalhavam mentiras ou discurso de ódio. As mensagens revelam que, passada a eleição e já sob o comando de Musk, o X, à época ainda Twitter, passou a não concordar com os pedidos de Moraes. Eu grifei esse passou a não concordar porque eles passaram uma maquiagem no termo correto, que na verdade era passou a desobedecer ordem judicial. Né? É isso que o X começou a fazer, mas a Folha escreve que passou a não concordar. Como se ordem judicial, você concorda ou discorda. Não, não existe isso. Você pode discordar, mas você cumpre, mesmo que você discorde. E se você discorda e cumpre, depois você recorre. Há instâncias a recorrer, né? Assim funciona o ordenamento jurídico brasileiro. Mas para a Folha de São Paulo, não concordar, né? E aí eles prosseguem. Os diálogos aos quais a Folha teve acesso são de um grupo de WhatsApp formado pelo juiz auxiliar de Moraes no TSE, Marco Antônio Vargas, e por integrantes da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. A mesma história daquelas primeiras matérias que a gente já trouxe aqui. Pois bem, ao longo da matéria, a Folha de São Paulo vai descrevendo lá que há mensagens em que Moraes manda seus subordinados, seus assessores, endurecer contra Elon Musk. Que, como a Folha disse não, né? Como a Folha tentou maquiar, estava desrespeitando ordens judiciais. Para a Folha passou a não concordar, né? E aí, a Folha de São Paulo diz que depois de reuniões e de ser informado sobre a discordância da empresa em relação às suas solicitações, o ministro, que à época era presidente do TSE, decidiu que a postura deveria mudar. Aí, olha só, uma das mensagens que é atribuída a Marco Antônio Vargas, que é um dos assessores de Moraes. Uma das mensagens que dá base para essa notícia da Folha de São Paulo. Abre aspas. Então vamos endurecer com eles. Preparem relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. Qual a ilegalidade na conversa de um assessor falando que vai endurecer as medidas contra o X, que está descumprindo ordens judiciais? E aí a Folha prossegue. Desde então, Moraes tem aplicado multas e ordenado a retirada de conteúdos publicados no X por meio de decisões no STF. Grande novidade, né? Todo mundo sabe que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando decisões no sentido de pedir a suspensão e o bloqueio de contas de pessoas investigadas e que, através do X, estariam incorrendo no mesmo crime ou mesmo em obstrução de justiça, né? No entanto, a própria Folha de São Paulo admite que esse endurecimento do Moraes com relação ao Elon Musk se deu depois do bilionário assumir o controle da plataforma e tirar os poderes dos representantes no Brasil que cumpririam as decisões judiciais, né? Então, imagina uma situação, você tem uma empresa, que é o antigo Twitter, que vez ou outra tinha um problema lá de algum investigado postando alguma coisa que atrapalharia a investigação e tudo mais, e o Twitter tinha escritório no Brasil, tinha representante jurídico, tinha advogado, o STF fazia uma solicitação, tinha com quem lidar e a situação era resolvida. Elon Musk assume o controle do Twitter, tira seu corpo jurídico do Brasil, não tem com quem falar, e aí o ministro vai lá e faz o quê? Endurece as medidas, né? Ao invés de apenas solicitar, ele manda retirar, uma vez que não tem mais interlocução com nenhum representante do X. Ou seja, o que tem nessa matéria nova da Folha de São Paulo? Absolutamente nada, assim como um pastel sem recheio, como bem o Melo colocou aqui em outras edições. Por hoje é isso, Azenha e Melo. Pois é, uma das primeiras, ou a primeira atitude do Elon Musk quando comprou o Twitter foi demitir a quase totalidade dos moderadores que faziam exatamente o trabalho de, como diz o nome deles, moderação nas redes, olhar ataques de ódio, de racismo, denúncias que as pessoas faziam de postagens mentirosas, etc. E o
o Elon Musk demitiu a quase totalidade deles, deixando praticamente disfuncional o sistema de moderação do X, que, aliás, é o que ele defende, que tem que publicar todo mundo e o que for, a não ser quando o pedido vem da Índia ou da Turquia, de onde ele tem interesses e que a ele atende de bom grado. Pois é, exatamente. Inclusive, ontem, o ministro da Casa Civil, Azen Mello Rui Costa, deu uma entrevista muito interessante para a Globo News, em que ele cita exatamente este aspecto, né? Na Índia, né, em vários outros países, o Musk, quando foi solicitado a retirar um conteúdo da plataforma, acatou, né? Acatou sem qualquer tipo de resistência. No Brasil, vira toda essa novela, né? Só mais um comentário rápido antes de passar para a Zenha. A matéria da Folha de São Paulo, mais uma vez, tentando enquadrar o ministro Alexandre de Moraes, e dessa vez ainda utilizando o fator Elon Musk. Vamos lembrar que vem às vésperas de um 7 de setembro marcado por bolsonaristas aí para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e que foi apoiado pelo Elon Musk, né? O Elon Musk está usando as suas redes sociais como uma espécie de agitador, de convocador para esses atos que tem caráter golpista, né? Atos de caráter golpista, porque atos de pessoas que vão pedir para não cumprirem a lei, que querem derrubar o ministro que quer que se faça cumprir a lei no Brasil, né, tem teor golpista. Além do que, né, boa parte daqueles que vão estar nessas manifestações são investigados pelo STF pelos atos golpistas. Vocês podem ter certeza que a pauta da anistia para esses golpistas vai estar presente também. Por isso que o ato tem teor golpista, né? E é nesse cenário que vem mais essa matéria da Folha de São Paulo aí, né? Bom, gente, então eu vou começar lembrando que hoje é uma data importante para as Big Techs. 4 de setembro de 1998 foi quando foi fundado o Google. 25 anos atrás, o Larry Page e seu parceiro, Sergey Brin, eles estudavam lá em Stanford, na Califórnia, e aí eles criaram numa garagem, né? Tem aquela história famosa, criaram o Google, que hoje, na verdade, hoje tem o nome de Alphabet. E, curiosamente, né, gente, 25 anos depois, daqui a alguns dias, é o início do julgamento daquela ação antitrust movida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google. A gente tem falado muito, né? Eu mostrei aquele artigo durante a pandemia de uma analista do Washington Post dizendo que as empresas tinham crescido muito para serem enfrentadas pelos poderes, e hoje o Google realmente, só o governo americano tem alguma capacidade, vamos dizer, de peitar o Google. Porque é uma empresa muito grande, né? Não é mais o Google, agora é a Alphabet. E vocês podem olhar pelos dados da Alphabet, né, que é baseada ainda em Mountain View, na Califórnia, a sede, né? Googleplex é aquela sede modernosa que as Big Techs mudaram a forma do trabalho, né? Abandonaram a graxa das fábricas para aqueles lugares com o puff, com o cafezinho, para dar uma impressão de que os caras não ralam, mas ralam demais, né? Ralam demais os funcionários dessas empresas, trabalham demais. O Google, vocês podem ver, em 2023 ele teve um faturamento de 307 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Né? Em total de bens, ele teve o valor dos bens do Google ao final de 2023, do ano fiscal de 2023, era de mais de 400 bilhões de dólares. 170, quase 180 mil funcionários em junho deste ano. Gigante, né? Se você pegar esse mapa do lado direito aqui, gente, se você pegar os bens totais do Google, que são esses 400 bi, olha ali o PIB da Colômbia em 2022.
343. Então, o Google tem um PIB maior de que todos esses países que aparecem nesse mapa do lado direito, menos Brasil, Argentina e México. É impressionante, né? Impressionante. Se você pegar, por exemplo, o PIB do Chile, que tá perto, é de 300 bilhões. O PIB do Chile foi de 300 bilhões de dólares em 2022, o que é muito perto do... Se o Google vender tudo pagar todas as contas que ele tem em cima dos seus assets, ainda sobram quase 300 bilhões. Sobra um PIB do Chile. Vamos que o Google, o Alphabet, vamos liquidar tudo que a gente tem, paga as dívidas e os nossos bens. Eles ainda ficariam de lucro com o PIB do Chile de 2022. É uma empresa muito, muito grande. Como que o Google chegou ao ponto que ele está? Ele mantém a posição dele pagando, né? Pagou bilhões de dólares ao longo dos anos para tornar o Google, o buscador do Google, o default, né? Aquele que você escolhe, você quer que esse seja o seu buscador, e ele fez isso pagando. Pagou 18 bilhões. Gente, vejam isso: 18 bilhões de dólares o Google pagou para a Apple para manter o seu engenho de busca, no seu buscador, né? Nos aparelhos da Apple em 2021, segundo o New York Times. Pagou o mesmo no Mozilla Firefox e em aparelhos da Samsung. Isso, além dele ter o seu próprio buscador, né? Você tem a opção de aparecer o Google como buscador, ou você tem o Chrome, que é dele. E o sistema operacional do Android, que está em milhões e milhões de telefones celulares em todo o mundo, onde o buscador é do Google. Google ou Google Chrome. Então, ele já vem como default, já vem como opcional, já vem lá. Você entra nesses do Android, num Samsung que toca o Android, está lá, o buscador é do Google. Bom, diante disso, esse é o motivo da ação do Departamento de Justiça, porque vocês olhando aqui, olha as buscas desde 2009 até 2024. Podem olhar aqui as buscas nesse mapa. Sempre o buscador do Google com mais de 90% aqui. Então, você tem Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, RU, Ask Jeeves, DuckDuck, Naver, AOL, e sempre o Google, desde 2009, 90%, vai até 2024, estava em 91,5% o domínio das buscas. E quando você domina as buscas, gente, você já, obviamente... Outro dia eu fui procurar cortiça para não sei das quantas, como vocês já viveram isso muitas vezes, aí vem os anúncios de cortiça, né? Ter o buscador é inacreditável, a vantagem de ter o buscador para bilhões de pessoas. Então, só lembrar, eu fiz isso porque lembrar vocês que isso aí não é de graça. O Google argumenta junto ao Departamento de Justiça americano, e o nosso Edgar Pitino, que deve estar nos assistindo, concorda, que ele tem uma tecnologia superior. O Edgar disse que é verdade, e realmente a busca do Google é legal. Porém, não é apenas tecnologia, não é apenas meritocracia, é dinheiro puro, gente. Bilhões para a Apple, e não é bilhões, bilhõezinhos, não. Aqui o valor está aqui, 18 bilhões de dólares em 2021. Isso dá quase mais de 100 bilhões, o equivalente a 100 bilhões de reais, gente. É muito dinheiro. Você pagar a Apple para o Google pelo privilégio. Então, não é construído, porque é meritocracia, porque é bom, é porque é muito dinheiro, né? E aí, a Alphabet,
se tornou uma mega, super empresa que não está muito além de buscador, né? Ela tem um Android, ela tem o YouTube, que aparece aqui no pé, mas, fora disso, ela tem a Calico, é investimento em biotecnologia. Tudo que é relacionado à biotecnologia, a Calico, são empresas que eles investem. Tem a Fiber, que é fornecimento de internet, o Google entrou aí nisso nos Estados Unidos. Tem a Google Ventures, que paga inovação na área de tecnologia. Tem a Google Capital, que é uma espécie de banco da própria Alphabet, porque o que eles fazem? Eles têm um monte de dinheiro em caixa, então eles financiam parceiros para co-desenvolver tecnologia, o que aumenta a própria fortuna da Alphabet. Eles têm Verily, o que é? É tecnologia com saúde. Então, vamos dizer, um medidor aqui, medidor de açúcar no sangue. Eles investem em toda a área de saúde, que dá muito, 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 muito dinheiro. Aqui o Edgar, ó. O Google tem tecnologia de busca superior, mas esse não é motivo deles ser monopolista. Tá? Eles têm a Nest. Nest investe em tudo que é smart home, coisas de casa. Liga a luz. Então, eles estão nesses outros nichos de altíssima tecnologia em que eles vão dominar setores inteiros, né? Smart home, essa coisa de você entrar na sua casa, liga a luz, apaga, você está fora, esqueci a televisão ligada. Enfim, isso aí tem um grande futuro com as novas tecnologias de 5G, 6G e eles estão investindo. E saúde, hoje, gente, saúde nos Estados Unidos é o setor que mais cresce na economia americana. Não é o complexo industrial militar. O complexo industrial militar está em segundo lugar. Porque, como eu já disse aqui, as indústrias alimentícias, né? As grandes indústrias alimentícias dos Estados Unidos, quase tudo é baseado em milho, né? Se você entra num supermercado americano, 80% do que está nas prateleiras é produzido por 2, 3 empresas. Muitas dessas empresas são originárias das empresas de cigarro. Nabisco, por exemplo, essa que promove esses salgadinhos que viciam, essas empresas pegaram a tecnologia do cigarro para viciar. Aí eles põem lá químicas nessas comidinhas rápidas que a criançada adora, né? Doritos, não sei se é o Doritos o nome, enfim, mas essas comidinhas que... Estou dando um exemplo, hein? Não quero que sei lá o que é o Doritos. Mas, enfim, essas que a criançada ama. Todas essas doces e salgados. Eles colocaram a tecnologia que eles aprenderam em viciar as pessoas do cigarro para isso. E aí você tem indústria alimentícia trabalhando assim com a Big Pharma, né? Deixa doente. Quanto mais cedo ficar doente, melhor, porque a criança entra num remédio aos 5 anos de idade e vai viver até os 80, 70, 60, consumindo esse remédio todos os dias. A indústria da saúde é a número 1 dos Estados Unidos hoje. Está aqui, ó, Verily Saúde. Vejam lá depois. É o que está em voga agora na tecnologia. É um tratamento para cada pessoa. Ó, não pode tratar o Ivan, que nem... E tem razão, né? Mas o dinheiro é muito. Não pode tratar o Ivan que nem o Azenha, que tem um corpo diferente, nem o Melo. São características. Então, vamos alvo. Medicina-alvo. Então, isso vai dar muito dinheiro e eles estão nesse ramo. Resumo da história. O Alphabet é uma mega empresa e talvez seja a primeira empresa que corre esse risco. É nesta semana, é no dia 9 de setembro, se não me engano, a próxima, ou o início do julgamento em si, né? O juiz do caso já disse que o Google tem características monopolistas, né? Foi uma decisão importante, foi o Edgar que trouxe isso aqui para a gente, inclusive, a notícia em si. E aí, finalmente, outras coisas que o Google... Eles têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que agora, gente, porque eles pagam aluguel para tráfego de internet. E eles decidiram, não, nós vamos lançar os nossos próprios cabos submarinos, porque, eventualmente, com a nossa tecnologia, nós teremos os caminhos, nós é que vamos alugar nossos cabos e nossa tecnologia, porque isso vai dar muito dinheiro. Então,
Eles estão investindo agora 1 bilhão em cabos submarinos, saindo aqui dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Especificamente esse cabo, essa aqui é uma das redes, né? 1 bilhão de dólares, gente. Sai dos Estados Unidos, passa pelo Havaí, eles conectam. Primeiro, conecta os Estados Unidos diretamente, passa pelo Havaí e vai para o Japão. E outro cabo submarino sai dos Estados Unidos, passam pelas Ilhas Marianas, chegam a Guam e vão para o Japão. Agora, eu pergunto a você, Antônio Melo e Ivan Longo. Eu vou continuar, depois eu faço a pergunta. Não é só isso, gente. O Google já tem, eles dão nome aos cabos, então eles já têm esse cabo nuvem que liga os Estados Unidos às Ilhas Bermuda e a Portugal, para eles poderem não pagar tráfego e ainda alugar quando for o caso. E também são donos desse Grace Hopper, que é outro cabo submarino. Vocês imaginam o dinheiro investido nisso? São mais de 12 mil quilômetros, saindo de Nova York, um fio, um cabo vai para Bilbao, na Espanha, e outro cabo à esquerda vai para o Reino Unido. São cabos de fibra ótica, esse já está pronto, e aí eu estou mostrando a distância entre Guam e o Havaí, só para vocês terem uma ideia, são 10 horas de voo, e vou voltar aqui para passar ao Melo, eu quero fazer uma pergunta para o Melo sobre isso aqui especificamente, Melo. Esse é o Grace Hopper, outro cabo. Vamos voltar aqui no cabo do primeiro. Aqui. Melo, qual é a justificativa de um cabo do Google que sai dos Estados Unidos e vai para Ilhas Marianas e depois para Guam, que é uma base militar? Eles vão investir todo esse dinheiro, bilhões, para servir a meia dúzia de pessoas? Ou você acha que tem algum certo interesse, talvez da China? Eu não faço ideia, provavelmente, né? O que eu estava pensando aqui, o Azenha, você falou qual foi o faturamento? 300 e... 400, em assets, em bens, eles têm 400, em bens, né? Eles têm 400 bilhões de dólares em bens. O faturamento foi 307 bilhões, 4 em 2023. Pois é, olha só, quanta coisa você falou aí e dá faturamento 300 e pouco. Ontem eu fiz uma matéria sobre os bilionários, que eu disse quantas pessoas têm que morrer de fome, de sede e de doenças no mundo para gerar um bilionário. A fortuna do Elon Musk hoje é de 243,7 bilhões de dólares, só 80 bilhões a menos do que todo o faturamento da Alphabet. É muito dinheiro na mão de um homem. As empresas deles são fechadas, né, Melo? O Google, diferentemente, tem o Larry Page como grande acionista, é uma empresa... Pois é, isso que eu estou falando. Comparando com uma empresa desse tamanho, ele numa pesquisa de 2021, o Musk, só a fortuna dele, ele era o 49º PIB. Então, é o mundo que nós estamos vivendo. Eu vou responder minha própria pergunta que eu fiz para o Melo. Guam é uma base militar americana, que praticamente não tem gente. Ilhas Marianas é onde lá foi o Assange foi levado, é um território federal dos Estados Unidos com pequeníssimas populações. A única justificativa para ligar o Havaí a Guam é militar. E é óbvio, absolutamente óbvio, que o interesse dessa ligação, dessa conexão, dessa empresa privada em ligar tem relação direta com os objetivos militares do Pentágono, porque os Estados Unidos estão voltando toda a sua política externa para a Ásia, e uma ligação de cabo submarino na mão de uma empresa americana
tem um papel essencial na soberania. Diferentemente do Brasil, de um monte de gente babaca mesmo, vou chamar de babaca, não gosto de usar isso, mas enfim, gente boba que estava aí na internet, porque o Musk, etc. e tal. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos defendem a sua própria soberania. Vejam no caso da US Steel, fabricante de aço, que os japoneses tentaram comprar e o governo americano não deixou. Desculpe que eu me estendi demais hoje. Belo. A minha apresentação começa com essa história aqui que é pitoresca. Isso aqui é um título de um artigo publicado na Folha por uma pessoa que foi, inclusive, já secretário de redação da Folha. Economia tem melhor triênio desde 2013 e mal sabemos o motivo da melhora. Não sabemos o que levou o PIB a subir tanto e nem quanto tempo vai durar. O outro, eu só vou tocando o cavalinho aqui para ir. O outro, aqui trecho do artigo. O crescimento da economia em um trimestre não era tão rápido desde 2013. Isso é a imprensa que vive batendo no governo Lula, que a direção da nossa economia está completamente errada, que certo está o Roberto Campos. Não é? Quem der uma olhada na tabela do IBGE pode dizer que o ritmo era mais rápido no segundo semestre de 2020, mas isso é ilusão de ótica. A economia apenas se recuperava da paralisação provocada pela Covid. É possível que o PIB, desde 2024, cresça tanto quanto em 2013, 3%. Já estão aceitando um PIB de 3%, quando eles diziam que ia ser de 1,5%. Se for assim, o país terá crescido, terá tido também o melhor triênio desde o começo da grande recessão 2014-2016, que é período do golpe contra Dilma. Nada disso estava nos prognósticos dos economistas. O crescimento do segundo trimestre desse 2024 foi muito maior do que o previsto. O crescimento de 2022, 3%, de 2023, 2,9%, foi escandalosamente maior do que o previsto. Os erros vêm desde 2020, mas por causa da desordem da epidemia, é possível dar um desconto para as bolas fora de 2020 e 2021. E daí? O IBGE não faz as contas do PIB para avaliarmos o reality show das previsões dos economistas. No entanto, 3 ou 4 anos de prognósticos tão errados sugerem que entendemos mal o que se passa na atividade econômica. Se o entendimento é precário, os diagnósticos de problemas também devem estar. Aí agora vamos aqui a esse gráfico aqui de ontem, que hoje já teve até aqui no programa, o Mauro mostrou. O Lula ainda ironizou esses mesmos economistas. O Lula fez uma postagem mostrando o PIB do Brasil num gráfico do Poder 360, que o PIB do Brasil tem o segundo maior crescimento no segundo trimestre. E o Lula escreveu lá em cima: o Brasil é medalha de prata no crescimento do PIB no mundo. Muito trabalho. Mas você já ouviu falar que é sorte, né? Porque tudo que o Lula acerta, eles falam que é sorte. Aí eu me lembrei do Galileu Galilei, que todo mundo dizia na época que ele estava errado quando ele dizia que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra se movia e o mundo dizia que a Terra ficava parada, era o Sol que girava em torno da Terra. Ele teve que se retratar, porque senão ia para a fogueira, e ficou famoso isso quando ele disse que ele renegou que a Terra se movia, mas no final ele disse lá, no entanto, ela se move. E aqui foi uma previsão do Lula no início do ano, que ele disse que a economia em 2024 crescerá mais do que o previsto. Aí é isso aqui, que nós temos sorte. Esse aqui é o nosso Lula da sorte.
felizmente, presidente do Brasil, felizmente dando os rumos da economia do Brasil e não os economistas que não acertam uma. É isso. Acho que o Azinho ia falar e o microfone está fechado, assim. Agora sim. Eu ia dizer para o Mauro Lopes, por que esses caras erram tanto, Mauro Lopes? Desculpa. Por que Eles não é má erram. vontade ou eles erram por Eles não querer? erram, eles não erram. Não é. É operação. Né? É a operação de mercado. Né? É o chamado a Faria Lima. É claro que eles têm bons analistas, é claro que eles têm olhar perspicaz para a economia, mas eles fazem projeções em função dos interesses dos seus negócios. Não, ok, eles erram também. É importante essa ideia, esse assentamento da análise política a partir do neoliberalismo e conservador, comete muitos erros. Mas, em geral, é operação. Né? É operação para fazer dinheiro no mercado. Para encerrar, Antônio Melo, o Lula é sortudo mesmo ou é a política econômica? Porque esse vai ser o título, o thumb do nosso programa. O Lula é um sortudo? Deixo a pergunta aí para todo mundo. Ele é muito sortudo, né? Ele mesmo fez essa pergunta, né? Ele mesmo fez essa pergunta. Não é o que dizem que ele é sortudo? Que bom, né? Se fosse só apenas sorte, já estava bom. Quem que é um presidente azarado que logo quando assume vem uma epidemia, hein? A gente quer um presidente sortudo. Se além do tudo o Lula é sortudo, que bom que ele é nosso presidente. É isso aí, Mauro Lopes. É o nosso Fórum Mídia. Fechou. Estourando amanhã de hoje. volta. Mais Fórum Mídias amanhã. Até amanhã, pessoal. Azenha, Melo e Ivan. Beijão. Valeu, até amanhã. gente. Tchau, tchau.